Everton de novo. Vamos fazer um bolão na timeline? De hoje a 14 dias, Moraes definitivamente fora, seja qual for o motivo. Gripe, uma nave espacial, mas de hoje a 14 dias ele fora. Boto 2 balas Juquinha no jogo. Ele precisa cair para matar o assunto do banco. Não sei se cai tão rápido assim, não. Eu também acho que demora. Eu tô curiosíssimo como que o Moraes ele vai começar a atuar nessa situação. Porque, veja só, se ele coloca agora os cães dele contra os petistas ou contra alguém que está querendo, por exemplo, contra o André Esteves. Porque, para mim, tá claro isso aí. O André Esteves é o cara que falou assim, ó, roda, roda, vem, me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. O André Esteves, ele se sentiu um cara que foi chamado para suruba e não comeu ninguém. Né? Música do Mamonas Assassinos. Ele tá ali, ó, e não fui convidado pra festa, que história é essa? E aí, se o Alexandre de Moraes fizer isso, vai ficar muito na cara que ele virou um perigo indomável. E se ele virar um perigo indomável, quem doma o país hoje, quem preda o país hoje, quem caça todo mundo, né, que é o do topo da cadeia alimentar, que é o PT, vai pra cima dele. Aí eu quero ver o que vai acontecer. Por isso que eu tô curiosíssimo. Eu tô muito curioso. É perfeita a tua análise, né? Porque o ditador se acha o dono do Brasil e comanda dessa forma. Ele entra, ele passa por cima da Constituição, ele entra pelo Legislativo, pelo Executivo. Se ele se mantiver nessa conduta e a psicopatia não cai, não vai ser sanada, e o poder absoluto corrompe absolutamente, todos sabem disso, isso é regra histórica. Vamos ver o que vai acontecer realmente. Se ele botar para cima, ele pode vir a levar uma grande porrada. Se ele se mantiver da forma, botar o cajado dele embanhar, vamos colocar assim, pode ser que o pessoal ainda não fique contente, porque o instrumento perdeu o seu objeto, né? Ele não é mais assim necessário. Então, o jogo ali já está se retroalimentando e pensando ou entendendo que é melhor sem o Moraes. Então, vamos ver essa batalha pela frente. Essa conduta aí dos parlamentares de retornar é ótimo, é simbólico, demonstra. Vai ser muito difícil trazer o centro e a esquerda para trabalhar dentro do recesso. E a gente está esperando, né? Porque a própria mídia está trazendo que vem mais escândalos dentro dos escândalos. Sim. Eles cheguem até fevereiro para que tomem uma posição pelo Congresso Nacional. E o tirano ameaçado, ele desconfia de todo mundo. Exato. Principalmente de quem teoricamente está ao seu lado. E o Gilmar Mendes havia entrado com aquela possibilidade, né, do impeachment ser impetrado apenas por uma única pessoa, o PGR. Passando por cima da Constituição, passando por cima do Senado Federal, de todo mundo, mas recuou. E se acontecer algo com o Alexandre de Moraes, como vai se portar o próprio STF? Essa é outra questão também. E a gente não lembrou disso, mas o Marcel Mota lembrou que o Epstein ligou para o Lula, né, quando o Lula estava preso, para trocar uma ideia com o Lula. Ele ligou, o Chomsky ligou para ele, né? Mas o Epstein conversou com o Lula, só que aí deve ter descoberto que o Lula só curtia, como é que é? Cabritas e menino do MEP, né? Vai ver, a Janja apareceu depois dessa conversa. Mas o Epstein era uma faixa etária bem inferior. Não, mas ele é vendedor, não. Né? Vendedor fala. Conforme o cliente. Fazia qualquer negócio. Tô te mandando uma novinha virgem. Pegou a gente. Bom dia, presidente! O marketing é a arte do negócio, né? Valeu, Everton. Obrigado, cara. Abraço. Era o signo dela. Né? Olha o Renê aí, nosso carreira. O caso da dona Vivi, dizia o Bob Jeff, é como o caso da Congresswoman. Quem é Oman? Quem era mesmo? É Oman. Ela é deputada aqui, congressista. Tá. Ela usa fralda na cabeça, bem lembrado. 2019, 45 mil, 2025, 30 milhões. Nossa, mano. Né? E o salário dela é 174 mil por ano. Não, 174. Mil. Mas você falou 700. 174 tá, desculpa. mil por ano. Né? E agora tem 30 milhões. O pessoal do Black Lives Matter também tá nessa. Haja dedo, né? A Cláudia de novo. Manda um recado para outro sobrinho universitário que diz que o Trump está na lista do Epstein e censurou várias partes do relatório por fazer parte da elite globalista. Ele misturou tudo. E agora? Trump na lista do Epstein. Trump. Bom, falar do Bill Clinton melhor, né? O ponto que ninguém fala é que provavelmente o Epstein era um agente da CIA.
O Mike Benz fez um excelente vídeo, né? O Mike Benz, exatamente. Para falar sobre o vídeo, mas ainda não consegui parar para Mas ele era um agente da CIA de quais governos? Aí ninguém fala. O cara tinha uma rede de pedofilia, escravizava a mulher, era agente da CIA, fazia todo tipo de negociação, Ucrânia, Israel. Amigão do Noam Chomsky. Amigão do Noam Chomsky, que é socialista. Provavelmente foi agente da CIA em períodos onde todos os presidentes eram democratas e ninguém fala. Sabe, isso aqui impressiona, né? Você percebe que os caras estão manipulando quando fazem esse desvio de eixo, né? Quando você faz o desvio do eixo do assunto, você percebe que está tendo uma manipulação. Isso não é defesa por exemplo, vamos dizer que o Trump estaria envolvido com alguma menininha que o Epstein deu para ele lá, que eram maiores de idade. Vamos supor isso. Você tinha uma rede de pedofilia mesmo, envolvendo crianças aqui. Eu não estou falando de menores de idade. Menina de 16 anos, 17, 18. Não, estou falando de criança. Você tinha rede de pedofilia, sacrifício de criança. Não vou nem ficar falando que aqui que o YouTube daqui a pouco vai bloquear as palavras. E aí, o nego quer pegar o aspecto completamente contrário a esse, ou nem contrário, um aspecto que desfoca todo o assunto, para não falar disso aqui. Toma cuidado com esse tipo de manipulação. Né? Rapaz, hoje eu tô com a vista toda embaixo. A Globo tenta apagar seus próprios rastros. Deixa ver. Agora passa a atacar Moraes como forma de simular uma falsa neutralidade. Ela busca reescrever sua atuação histórica e se proteger de possíveis represálias. Eu vi alguém colocando aqui, vocês agora estão igual à esquerda, batendo na Manu Gaspar. Eu falei, mas pelo amor de Deus, não é possível que a pessoa tenha essa quantidade de neurônios. A gente bate geral, amigo. Não, mas peraí, nem isso. A mulher só está falando o que é oportuno nesse exato momento, o que nós já estávamos falando o tempo todo. E calma, ela só está falando da questão do Banco Master. Como eu disse, o David lembrou de um artigo antigo dela. Eu lembro de um artigo dela da semana passada. E que ela abre pagando pedágio. Não, porque os vândalos golpistas de janeiro de 2023, quer dizer, ela não vê nada de errado na atuação da Alexandre de Moraes até surgir a história do Banco Master. Então, que respeito uma pessoa como essa merece. Exatamente. Me digam. Ela em nenhum momento verificou todas as arbitrariedades contra direitos humanos devido ao processo, garantias do Alexandre de Moraes. De repente traz um furo de reportagem. E a gente não falou mal aqui, a gente só está analisando, trazendo a veracidade da questão. Furo de reportagem de uma repórter comentarista vamos dizer, de alto escalão da Rede Globo, que trouxe questões internas de investigação, ou seja, chegou a ela, e trouxe questões internas de conversas, telefonemas, que chegou a ela. Então, é lógico, aqui há uma lógica de premissa, silogismo e conclusão, de que ela está tendo o respaldo da direção de jornalismo da Globo, que mudou de atuação de repente. E por quê? Essa também é outra análise. Por quê? E ali uma parte ali do comentário tem razão. Se proteger das represálias, porque criaram um ditador, e o ditador não é mais necessário. O ditador está atrapalhando e está enriquecendo ilicitamente, sem compartilhar com os demais. O sistema pode cuspir ou devorar o ditador. E sem contar... desculpa, Dei, pode falar. Mas não, sabe o que eu vejo nesse posicionamento dos jornalistas? Eu receberia cada um deles de braços abertos. Malu Gaspar, todos, inclusive o Leandro Demore. Mas se eles viessem a público e pedissem perdão pelo que eles fizeram. Porque eu, no meu caso específico... De joelho no milho, né? Porque eu estive errado já. Eu publiquei esses dias aí, muita gente até me xingou por causa disso, porque eu fui muito crítico ao Bolsonaro no começo da pandemia. Muito crítico. E quando eu comecei a apurar, eu comecei a investigar, eu vi e falei, mas peraí, parece que ele tem razão. E eu vim a público e pedi perdão por isso. Então eu cometi um erro e eu estou tentando corrigir meu erro desde então. Então, eu vejo muitos outros jornalistas, por exemplo, o Ricardo Feltrin, que inclusive ele se considera de esquerda, e ele viu que ele estava errado no caso do Marcos Melling, e ele passou a trabalhar para tentar reverter aquele erro, pediu perdão publicamente, e tem trabalhado para corrigir aquele erro. Ele foi meio que expurgado, né, da grande imprensa, hoje ele é independente. Então, pode ser que se a Malu Gaspar realmente tivesse coragem, ela viria a público e falava, pessoal, eu estava errada, realmente agora estou vendo, agora eu enxergo a situação, perdão pelo que eu fiz, e agora eu vou
trabalhar para tentar resolver a situação, contar a verdade, contar os fatos, enfim, vou acertar minhas contas. E eles não fizeram, simplesmente estão dando uma de João sem braço. Não. O caso do 8 de janeiro estava tudo certo, legal. A morte do era Clezão, por uma boa causa. Era por uma boa causa. O assassinato porque eu vejo que foi um homicídio, né? Foi um homicídio. O homicídio do Clezão foi por uma boa causa. Então, isso me soa assim muito mórbido, inclusive, né? E falando só de questão financeira, de dinheiro, enquanto vidas foram perdidas. Então, eu não aceito essa narrativa de que a Malu Gaspar está sendo muito corajosa. Ela está sendo uma garota de recados do regime. Uma garota de recados, entendeu? Então, assim, por mais que, para mim, seja maravilhoso. Vocês já viram aquele meme dos macaquinhos, dos Simpsons, que eles estão no navio, aí os macaquinhos lá estão brigando, aí o pessoal joga... Briguem! Aí joga umas facas para eles brigarem com faca. Então, eu quero isso. Se matem, briguem aí, à vontade. Mas não me venham fazer de tonto, de tolo, achando que é um trabalho legítimo de denúncia, de que isso surgiu de maneira espontânea, de que tudo isso é uma busca pela verdade. Quando nós fizemos a Vaza Toga, eu fiz sem saber se eu ia receber algum pagamento, nada. Eu fiz colocando minha vida em risco, inclusive, enfim, para quem está acompanhando, né? Não estou falando abertamente sobre isso, mas para quem é bom entendedor, minha palavra basta, né? Consegue entender minha situação. Então, assim, eu vejo que no caso meu, do Eli, de tantos outros, né? Do Alan, de vocês, é uma coragem legítima. Agora ali não tem coragem nenhuma quando você tem autorização lá de cima, né? Então você está sendo apenas um garoto de recado. Pois é, e isso não quer dizer que a gente está dizendo que as informações que ela está trazendo estão erradas, não é isso. O que gera um questionamento para qualquer pessoa que tem pelo menos 2 neurônios é a questão de, mas o que mudou? Por que agora se está falando sobre Alexandre de Moraes e por que só se fala desse ponto e tantos outros pontos tão graves, né, ou às vezes até mais graves, porque quando afeta vidas humanas, vidas de inocentes, nunca foram falados, sempre foram omitidos. Esse que é o questionamento. Que as matérias da Malu Gaspar estão corretas, eu não tenho a menor dúvida. De que o Alexandre de Moraes tem que cair por causa disso também, não tenho a menor dúvida. Mas o que não pode acontecer é a gente simplesmente fingir que nada aconteceu antes, tá? Vamos derrubar o Alexandre de Moraes por causa do Banco Master e todos os outros crimes dele. E todos os processos ilegais, todos os abusos cometidos. Vão ficar por isso mesmo? Porque parece que é isso que eles querem. Tem que pedir perdão durante uns 2 anos, todo dia, diariamente. Ronaldo, vocês concordam que a destruição das instituições é de tal grandeza que impede qualquer tipo de reparo e a única solução possível é uma ruptura total para reiniciarmos do zero com nova Constituição? Eu adoraria ter uma nova Constituição, mas com que Assembleia Constituinte? Eu acredito na formação da mentalidade do imaginário brasileiro dessa necessidade, né? Porque é muito abstrato esse ruptura total e reiniciar do zero, né, Ronaldo? Se a gente sentar e falar assim, vamos fazer aqui agora o famoso call to action dos americanos, né? E aí, como é que é o ruptura total? Como é que é o reiniciar do zero? Entendeu? Vai criar um estado paralelo fora do Brasil, no exílio, aí depois a gente volta. Eu prefiro mil vezes mais a formação, né? Que é o que a gente tenta fazer aqui, seja com jornalismo, seja com documentário. Mais adiante a gente quer fazer com filmes e também até com aspecto educacional, até que a Academia Conservadora está aí para isso. A gente precisa realmente formar novas lideranças. Isso aí e não é política, não. De política eleitoreira a gente já tem o suficiente até. Eu falo de lideranças mesmo, pessoas que vão assumir amanhã cargos chaves dentro de uma sociedade. Mas eu comentei muito sobre isso lá na jornada da Academia Conservadora. A gente precisa ter isso cada vez mais. Eu concordo, esse é o caminho. Nós tem uma grande batalha pela frente. Estava aqui o tema de que o Brasil é conservador. Sim, a população brasileira é conservadora. Tem a tradição, tem os costumes, os valores, a ética cristã, a fé está do lado, a instituição da família. Isso para derrubar é muito difícil, porque são valores da essência do ser humano e que eles tentam e começam a dominar pela hegemonia intelectual e cultural. Olavo de Carvalho mesmo falou,
Abriu-se as portas para que essa hegemonia intelectual seja quebrada. Então, um pensamento de direita, conservador, que é de conservar essas tradições, essas instituições, nós já estamos conseguindo trazer tudo isso. Agora, a hegemonia cultural, que é o grande problema atual. Nós temos uma população que tem a essência conservadora, mas os meios de difusão dessas ideias progressistas, socialistas, que levam ao comunismo, que é exatamente ao contrário da fé cristã e da instituição familiar, essas ideias estão aí pela cultura, pelo jornalismo, pela mídia. Por isso que tem que ter esse desenvolvimento da sociedade para trazer, para elas entenderem, porque as pessoas são por um aspecto de tradição familiar, mas entender onde é que essa discussão, esse debate, esse confronto está acontecendo, que é uma luta entre o bem e o mal, com toda certeza. Então, chegando nessa questão da Constituição, nós precisamos de uma nova Constituição, sim, a partir do momento de uma sociedade que se entenda. A nossa Constituição, de 1988, ela foi gerada no momento que se saía de um regime militar e se jogou para a população para se fazer uma nova Constituição. E que população em ambiente político era essa? Era a esquerda, que ganhou esses fins culturais e da academia, das universidades, a esquerda dominante, e o estamento burocrático, que hoje é o centrão. Não havia uma direita conservadora. Então se fez uma Constituição de 88 com uma sistemática de direitos e garantias, que não está sendo obedecida hoje, mas extensa, grande, tratando de diversos assuntos. Trata-se até do Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro, numa Constituição. E mais ainda, a Constituição brasileira ela vem com normas programáticas. O que é isso de normas programáticas? Vem dizendo o que o Estado e os governos têm que fazer. É uma Constituição que tem muito dos princípios socialistas, das ideias de Estado socialista. E aconteceu gerando toda essa cumplicidade, uma Constituição extensa em dispositivos, e aí se dá muita burocracia estatal, cria-se dificuldade para vender facilidade. Hoje a gente tem esse Estado brasileiro enorme que não funciona. Então, agora que uma direita cresceu, está no Congresso Nacional, não é a maioria, isso é ilusão. Aqueles que vão para o palanque pela direita na eleição têm que ser identificados como não sendo de direita. Hoje a direita na Câmara dos Deputados são cerca de 60 deputados apenas, dentre 513. Então, mas tem pessoas de direita lá para defender os princípios dos costumes. Então, hoje, a gente pode discutir uma nova Constituição. Sim, nós precisamos de uma nova Constituição. Nas primeiras 48 horas de 2026, a Gestapo do Alexandre de Moraes já volta ativa a todo vapor. Olha, é impressionante a eficiência deste homem. Mesmo estando em Dubai com a sua esposa, curtindo ali as férias e viajando pelo mundo, ele conseguiu em 48 horas mandar Bolsonaro de volta para a prisão, mesmo tendo todos os laudos, as provas de que ele não poderia estar mais em prisão, que ele deveria ser mandado para uma prisão domiciliar para ter cuidados médicos, que está correndo sérios riscos na sua saúde. Alexandre de Moraes conseguiu em 48 horas mandar Bolsonaro de volta para a prisão, mesmo depois de ter feito uma cirurgia com 70 anos de idade, parando de respirar 500 vezes numa noite, e manda prender o Felipe Martins de novo. Eu já perdi as contas de quantas vezes Alexandre de Moraes mandou prender Felipe Martins. É uma obsessão pessoal. Felipe Martins, que desde que arrumou a sua lapela, virou um dos principais alvos desse sistema. Mas vamos lá. Por que o Moraes, no dia 2 de janeiro de 2026, mesmo estando em Dubai com a sua esposa, por que ele mandou prender Felipe Martins? Bom, se prepare, porque a lista de pessoas podres por dentro, sem alma, odiadas pelo Brasil, acaba de aumentar. E essa nova pessoa a ser inclusa na lista é este cidadão aqui. Grave bem esse rosto. Esse aqui é uma daquelas pessoas que, se vivesse na Alemanha nazista, seria um dos principais puxa-sacos de Hitler. Inclusive o Jordan Peterson fala que uma grande ilusão que a maioria das pessoas tem é acreditar que se elas vivessem na Alemanha nazista nos anos 30, elas seriam aqueles que lutariam contra a ditadura, seriam daqueles que salvariam a Anne Frank ou seriam Schindler, mas na verdade ele mesmo fala que a maioria das pessoas se tornariam cúmplices, se tornariam objetos da ditadura. E um caso óbvio é deste cidadão aqui, ó, Ricardo Wagner Roquette. Agora eu vou te explicar o que foi que aconteceu que levou Felipe Martins a ser preso novamente. Ele já estava preso em prisão domiciliar. Bom,
Há um tempo atrás saiu na imprensa de que Felipe Martins teria supostamente violado uma das ordens do Alexandre de Moraes ao ter acessado uma rede social. A rede social em questão é a LinkedIn, que não é nem por dizer uma rede social, é uma rede de network de negócios. Mas o curioso é que não foi postado nada, não foi falado qual foi o acesso, qual foi a conversa que ele teve, apenas que houve um acesso. E de onde veio essa informação? E é aí que eu puxo para vocês este e-mail, que é uma das coisas mais nojentas que eu já vi na minha vida. O cara, gente, que fez isso aqui, ele é um coronel aviador da reserva da aeronáutica que trabalhou no governo Bolsonaro. Eu preciso falar disso aqui porque é surreal. Esse indivíduo, ele trabalhou no MEC, no governo Bolsonaro, durante algum tempo, foi demitido, porque é um incompetente, tá? É um inútil, e aí foi demitido. Ficou com raivinha. E aí, para extravasar a raivinha dele, ele decidiu que quer mandar o Felipe Martins de volta para a prisão. E como que ele fez isso? Como que esse cidadão aqui, ó, fez isso? Ele mandou um e-mail para o Alexandre de Moraes. E aqui vocês vão ver a coisa mais podre que eu já vi. Cara, isso aqui é surreal. Vamos lá. Notícia de possível acesso à rede social por pessoa submetida à restrição judicial. Pedido de apuração e sigilo do denunciante. Olha o covarde. Vamos lá. Notícia de possível descumprimento de decisão judicial. Assunto, tá? Aí ele repete, né? Venho de forma identificada apresentar ao presente notícia de fato e requerer expressamente a reserva de identidade. Ou seja, pelo amor de Deus, não fale que sou eu que estou denunciando. Mantenha meu nome em sigilo sobre meus dados pessoais e quaisquer elementos que possam me identificar, por receio de retaliações. Retaliações, meu amigo. Solicito que eventual contato comigo ocorra apenas pelos canais informados no cadastro e que minha identificação não seja compartilhada com terceiros. No dia 28 de dezembro de 2025, ao acessar a funcionalidade do LinkedIn, conhecido como Quem Viu Seu Perfil, o sistema exibiu um visitante um perfil identificado como Felipe Garcia Martins. Eu não possuo relação com o referido indivíduo e não houve qualquer interação que justificasse tal visita. Ressalto que não posso afirmar com certeza se o acesso foi realizado diretamente pelo titular do perfil exibido ou por terceiros, porém registro que o LinkedIn apresentou o visitante com o nome e motivo pelo qual comunica o fato, apuração institucional. Aí ele está caguetando o Felipe Martins, dizendo que o Felipe Martins entrou no LinkedIn e foi ver o perfil dele. Aí o Alexandre de Moraes decretou prisão domiciliar para o Felipe Martins e pediu uma explicação para os advogados. Os advogados explicaram que eles próprios entraram na rede do Felipe Martins para fazer coleta, guardar os dados, para caso ela fosse derrubada, caso eles perdessem o acesso, para guardar os dados do LinkedIn. O advogado explicou, olha, não foi, tá aqui, ó. Afirmou que o Felipe estava cumprindo medidas cautelares, que nunca havia recebido uma advertência e que foi punido sem que tenha feito nada. E aqui ele explica que na verdade foi ele, foi o Chiquini, que acessou o LinkedIn do seu cliente para preparar a sua defesa. Ele não publicou nada, ele não interagiu com ninguém, ele acessou para coletar os dados, para guardar os dados que estavam no LinkedIn, para poder fazer a defesa. E depois eles informaram o Alexandre de Moraes sobre isso. Aí vamos para a parte agora, você vai ver o que virou o Brasil. Tá aqui, ó. Decisão do Alexandre de Moraes. Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que a própria defesa reconhece a utilização da rede social, não havendo qualquer pertinência da alegação defensiva, no sentido de que as redes sociais foram utilizadas para preservar, organizar e auditar alimentos informativos pretéritos relevantes ao exercício da ampla defesa. Olha, às vezes, na rede social da pessoa, ela consegue pegar, por exemplo, um print de quando ela estava num determinado local e não em outro que o Alexandre de Moraes estava denunciando. Então, como que você vai provar uma determinada informação que está ali na sua rede social se você não pode acessar ela? O acusado demonstra total desrespeito pelas normas impostas e pelas instituições constitucionalmente democráticas. Aí, de novo ele joga isso aqui, cara. Ai, meu Deus do céu. Em virtude de que, ao fazer uso das redes sociais, ofende as medidas cautelares aplicadas, assim como todo o ordenamento jurídico. Aí, o que o Alexandre de Moraes decide fazer? Decide prender o Felipe Martins. De novo, por causa desse cagueta aqui, ó, essa pessoa, esse aqui. Cara, eu vou falar pra você, eu não tinha condição. Como que eu posso conhecer uma pessoa hoje de manhã e já sentir um nojo por ela dessa forma? O que leva uma pessoa dessa idade, um cara que foi coronel da aeronáutica,
O que leva ele a falar, não, hoje eu quero destruir a vida daquela pessoa que eu sei que é inocente? Quais foram os crimes do Felipe Martins? Arrumar a lapela? Usar um Uber? Não ter viajado para os Estados Unidos? Não ter feito uma minuta? Não ter assinado uma minuta? Não ter participado de uma reunião? O crime do Felipe Martins foi não ter delatado o que o Alexandre de Moraes queria que ele delatasse. E por isso ele falou, eu vou aguentar todas as consequências. Todas. Todos esses Ricardos que aparecerem na vida dele, ele vai aguentar. E aí a Polícia Federal hoje vai lá, aparece para prender o Felipe Martins. Cara, assim, é muita revolta, é muita... O coração da gente não aguenta, a gente vai adoecendo, cara. A gente vai adoecendo com isso que tá acontecendo. E aí o Alexandre de Moraes vai lá e fala isso aqui, cara. O acusado demonstra total desrespeito pelas normas impostas e pelas instituições constitucionalmente democráticas. O Alexandre de Moraes, o cara que tá tendo, que até agora não respondeu, contrata a esposa dele de 129 milhões. Que agora surgiu na internet a conversa dele fazendo lobby pro desembargador lá, que tinha aquela funcionária fantasma em 2015. Ele é a instituição democrática. Ele é a democracia no Brasil. E de Dubai, olha a eficiência do cara, de Dubai, ele manda o Bolsonaro de volta pra prisão e manda prender Felipe Martins. Cara, curte suas férias um pouco. Esquece. Para. Que obsessão é essa com o Felipe Martins? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não, eu vou encerrar esse vídeo aqui.